Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, uma aula, do programa Como Ajudar Alguém que você conhece, que está com dificuldade em matemática e você se preocupa, quer ajudar. Para quem ainda nunca assistiu nenhum episódio desse programa, não conhece o canal, não me conhece, eu sou o Ivan Basílio. E hoje, como está na tela, a nossa aula é sobre funções. A aula está muito bacana, muito legal. Tenho aí algumas novidades que inclusive você pode ver no canal, aí na aula, né? Que tá aqui na tela, que é esse microfone sensacional. Uma das últimas aquisições que, graças a Deus, né? Com a misericórdia, com a graça de Deus, ele me proporcionou essa possibilidade de poder investir nisso, para que as aulas fiquem melhores para vocês. Peço desculpas até pela qualidade do áudio nas aulas anteriores até aqui. Quero até pedir para vocês deixar seu comentário. O que vocês acharam? Se vocês conseguiram notar uma diferença aí no áudio com a utilização desse microfone. Eu estou muito feliz. Eu fiz uns testes aqui, né, pessoal? E eu particularmente, a minha opinião, né? Respeito de todos. Se alguém falar assim, não vi diferença, ficou pior. Eu respeito. Eu fiquei feliz, eu fiquei empolgado, estou empolgado porque eu gostei, eu vi uma diferença. Eu pensei, pô, a aula vai ficar melhor. Investi em outras coisas também, assim, aos pouquinhos, né? Na condição que vai tendo, a gente vai crescendo devagar, mas sempre buscando trazer coisas com maior qualidade para vocês. Então eu comprei aqui algumas lâmpadas, uns tripés aqui. Quem sabe depois eu posso até fazer, não sei, né? Fazer um vídeo aí com os investimentos. Mas enfim, então para otimizar o tempo aí, inclusive de vocês, né, principalmente, vamos para o conteúdo da aula, mas não podia deixar passar, porque realmente a primeira aula aí, utilizando o microfone, e estou bem empolgado. Então vamos lá, o assunto é funções, né? Como a gente faz costumeiramente, eu gosto de começar a aula conversando com vocês o que é, né, o assunto da aula. Então, o que são funções? Basicamente, função é uma relação entre grandezas, ou relações entre grandezas. Como assim? Você já pode ter utilizado ou ouvido alguém utilizar uma frase mais ou menos assim, tal coisa em função de tal coisa. Por exemplo, eu vivo em função de tal pessoa. Sabe, a gente, né, as pessoas costumam utilizar esse tipo de frase quando, sei lá, ela quer dizer que ela faz muito por aquela pessoa, que a pessoa tá tomando do tempo dela. Enfim, brincadeiras à parte, né, pessoal? Perdão. Então, mas basicamente a função é uma relação entre grandezas ou relações entre grandezas. Então, uma grandeza depende de outra grandeza. A gente vai entender melhor no decorrer da aula. Uma outra coisa que eu não sei se eu já sabia, mas ficou mais presente nos últimos dias, eu gostaria de dividir com vocês, é que é uma frase que eu vi em um curso, né, que eu estou fazendo, e o professor desse curso, um dos professores desse curso mencionou o Henry Ford, da montadora mesmo, da empresa de automóveis Ford. Ele tem uma frase que é mais ou menos assim. Não é exatamente como ele disse, mas que nada é tão difícil que não possa ser dividido em partes menores até que fique fácil de fazer, né? Então, eu falei, é verdade, eu lembrei, essa frase fez eu lembrar, né? Deus permitiu que essa frase que eu ouvisse para fazer eu lembrar das vezes que eu superei desafios, assim, na minha vida. Todos nós passamos por isso, né? Acredito que você já tenha superado alguns desafios, e quando a gente vai executar algo, a gente geralmente faz isso, na maioria das vezes, se não sempre. A gente faz passo a passo, né? Um outro exemplo muito sensacional que eu ouvi hoje, inclusive, que é igual
a gente pode fazer uma analogia com subir uma escada. A gente vai uma escada lá de 30, 50 degraus. Nós não pisamos no primeiro degrau e já queremos pisar no 50º. Mas a gente sobe degrau por degrau. Então é basicamente isso, né? Simplificando como eu gosto de abordar os assuntos para poder ensinar para vocês, passar o máximo de conhecimento que eu tenho, que eu puder para vocês. O próximo exemplo, né? A respeito dessa frase de que funções são relações intergrandezas. Um exemplo é a aceleração de um carro. Lógico, envolve mais coisas, mas eu trouxe aqui para a gente comentar na aula, né, que basicamente a aceleração de um carro ela envolve a quantidade de combustível utilizada para aquela aceleração, o tempo e a velocidade que o carro vai levar para chegar em determinado, como que eu posso dizer? Não é local, para chegar a determinada velocidade. Então, quer dizer, a velocidade que ele vai alcançar, por exemplo, 100, 200 km por hora, vai depender do tempo, porque quanto mais o tempo passar, mais a velocidade vai aumentar. Então, a velocidade, ela é em função do tempo. Quanto mais tempo, mais velocidade. Então, o que diferencia funções? O que a gente pode dizer que diferencia funções? Um outro exemplo é a relação de oferta e demanda. A oferta, ela é função da demanda. Por exemplo, se algo é muito raro, tem pouca oferta, vai ter muita demanda. Então, muita gente vai precisar daquilo. Logo, geralmente o valor daquele item vai ser elevado, porque ele tem pouca oferta dele e muita demanda. É uma coisa que as pessoas veem valor naquilo e tem muita qualidade. Eu assisti uma série da Amazon, se eu não me engano foi semana passada, que é Sem Limites, né? Com o Santoro, o ator brasileiro, né? Que interpretou o Xerxes, o rei Xerxes, né? Ou em inglês Xerxes, em 300, né? No 1 e no 2. Eu sempre me confundo, eu só falei o sobrenome que eu me confundo. Se eu não me engano é Rodrigo Santoro. Eu sempre me confundo com o Thiago ou Rodrigo, mas se eu não me engano é Rodrigo. Perdão se eu estiver errado, pessoal. Podem me corrigir também, por favor, eu agradeço. Mas eles fala basicamente da época do descobrimento, né, do continente americano. Então ele se passa em 1519, se eu não me engano. Agora que eu lembrei, vou dar spoiler. Mas basicamente, tem uma parte lá que me chamou a atenção, que eu quero dar o exemplo para não dar spoiler, que o cravo, ele era escasso na Europa. Então eles tinham que ir até as Índias para buscar cravo. Até a Índia, não onde é a Índia hoje. Eles chamavam de Índias, se eu não me engano. E tem uma parte na série que ele fala que o cravo, ele valia tanto quanto o ouro. O cravo, sim, aquilo que a gente coloca no arroz doce, sabe? Acho que na canjica. Então, ele era escasso na Europa e tinha alguns fins para o uso, né? Então, ele era tão valioso quanto o ouro. Isso para exemplificar um pouco da função da oferta em função da demanda, né? Eu quero dar um exemplo aqui, inclusive tem um exemplo aqui com essa blusa que eu estou utilizando. Por quê? No inverno, a blusa ela é mais necessária. Então você já deve ter observado isso, que se você vai comprar uma blusa no inverno, numa época de frio, ela tem um preço, um valor. Geralmente, aquela mesma blusa em outra época do ano, por exemplo, no verão, ela é mais barata. Então, a procura
por blusas depende da estação do ano. Então ela geralmente vai ter mais procura no inverno, uma estação fria. Então a gente diz que a procura é função do inverno, da estação fria, né? Como eu trouxe aqui para me lembrar de falar para vocês, a procura por blusa depende da estação do ano, se está frio ou não. Então a gente pode dizer que a procura é uma função, perdão, aqui eu coloquei em função, é uma função, correto era é uma, né? A procura é uma função do inverno. Então a procura por blusa, ela está em função do inverno. No inverno tem mais procura, geralmente. Eu falo geralmente porque não é uma regra, né? Eu mesmo, dependendo aí, é um exemplo, você vai falar, meu, Ivo, é meio louco, mas vou falar a verdade. Quando eu tô praticando, assim, uma rotina de muita prática de esporte, sabe? Eu gosto do frio, então eu nem ligo de não usar blusa, assim, muito no inverno. Mas hoje em dia eu não estou praticando esportes como eu gostaria, ou deveria, principalmente gostaria, que eu gosto, né? Então, pode ver que eu tô utilizando blusa. Desculpa, pessoal, cada exemplo, né, meu? Mas enfim, por que investir tempo e dinheiro aprendendo funções? É sempre legal falar sobre isso. Função, como a gente acabou de ver nesses exemplos que eu busquei trazer para vocês, a aplicabilidade cotidiana dela é grande, eu diria. Porque a função, a gente vai ver um pouco melhor a respeito, ela é como se fosse uma fórmula. A gente pode dizer que ela é uma fórmula. Então, a gente vai ver que é só colocar os valores nela. E aí você pode utilizar ela para diversas situações do dia a dia, ou seja, cotidianas. Outro ponto é que a função, ela trabalha muito raciocínio lógico. A gente exercita a lógica. Lembro que teve uma vez que a gente na faculdade estava aprendendo, a disciplina se chama, né? Mas era a disciplina de pesquisa operacional. E os alunos assim, nós, né? Não fui eu que perguntei, mas eu tinha dúvida similar àquela de quem perguntou, né? E eu não me recordo qual foi a pergunta, mas o professor ele fez uma brincadeira. Ele falou, não, mas isso daí... Porque ele tinha perguntado. O professor, ele sempre no final da aula, os professores geralmente deixam aberto para quem quiser fazer alguma pergunta. Mas ele, geralmente, né, o professor ele quer que faça alguma pergunta específica sobre o problema, a resolução. E eu não me lembro qual foi a pergunta, mas basicamente o professor respondeu assim, isso daí é questão de lógica. Aí ele brincou, ele falou assim, se vocês não têm lógica, eu não posso fazer nada. Ele não falou exatamente eu não posso fazer nada, mas foi mais ou menos o que ficou implícito. Então, a gente vai ver que o estudo, a matéria, né, funções, a disciplina, o estudo de funções, ele proporciona isso, que a gente trabalhe bastante a lógica. Você já deve ter ouvido falar do plano cartesiano, né? Desenvolvido por René Descartes, um filósofo, que ele, assim, acredito, eu li algo a respeito nos últimos dias que talvez o feito mais notável de René Descartes foi ter relacionado a álgebra à geometria, se eu não me engano. O plano cartesiano é aquele gráfico, né, que tem a reta, pode ter uma parábola. Geralmente, na reta que está na vertical, é a reta y em função da reta x. Ou seja, quando o plano cartesiano são dois valores, né? A reta na horizontal é a reta x, a vertical é y, então um valor vai depender do outro. Por exemplo, quando sobe no x, aumenta também no y, enfim, ou ao contrário. São os pares ordenados, você já deve ter ouvido falar. Provavelmente eu faço alguma aula específica a respeito, que é um assunto também bem vasto, bem bacana. Mas eu quis trazer aqui para ficar no radar de vocês, porque é algo também muito importante e é um exemplo, né, do porquê. Plano cartesiano, pares ordenados,
poxa vida, quem vai trabalhar com engenharia, quem vai trabalhar com economia, sabe? Por exemplo, quem trabalha na Bolsa de Valores vai analisar gráficos. Gráfico é basicamente isso, análise de pares ordenados. Enfim. 3 possíveis objeções quando pensamos em funções. Eu quis trazer aqui exemplos para vocês, porque, na verdade, 3 exemplos. Esse primeiro é um exemplo de uma representação de uma função. Falando assim, português o mais claro possível, quando você vê se deparar com algum problema de função, eu falo geralmente assim porque para buscar ser o mais justo possível, né? Por assim dizer, mais 98% das vezes vai aparecer dessa forma a função. Deixa eu ver se aparece aqui o meu mouse. Tá vendo meu mouse? Esse f aqui a gente lê f de x é igual a 5x mais 3. Então, quando a gente fala de função vai aparecer assim. F de x igual a 5x, mais 3. Isso é uma função. Por que eu estou trazendo isso como objeção? Qual é o nosso objetivo aqui? Vencer bloqueio com matemática. Hoje nós estamos falando especificamente de funções. Então, se você conhece alguém que está passando por algum problema com matemática, seja o seu sobrinho, seu filho, seu irmão mais novo, seu irmão mais velho, e você quer ajudar a pessoa de alguma forma, você pode falar, assiste esse vídeo aqui e tal. Mas eu vou dar um exemplo assim que pode acontecer numa prova. Às vezes a pessoa fala assim, eu não entendo, eu não sei resolver função tal, porque ela pode estar confundindo com esse outro exemplo aqui. Isso daqui, cadê o meu mouse? Aqui apareceu. Isso daqui, esse segundo exemplo, ele não é uma função. Isso daqui é uma equação. Qual a diferença de função para equação? A equação, que é uma expressão algébrica, porque tem uma letra aqui. Então, aliás, duas, né? 2x aqui. 5x mais 5 igual a 3x mais 2. A função, a gente vai ver que basicamente a gente vai substituir o valor. Função de x, a gente lê função de x. Eu não me lembro. Eu não vou falar que eu nunca vi, mas eu não me lembro de ter visto outra letra ser utilizada para representar uma função. Mas eu já ouvi falar que podem colocar a letra G aqui, outra letra e tal. Mas geralmente eu me lembro só de ter visto f de x. Então aqui a gente basicamente vai substituir o valor. Não vai ficar muito claro agora enquanto eu estou falando, mas a gente vai ver mais exemplo. Estou dando um spoilerzinho aí do decorrer da aula. Continua aí comigo na aula, que a gente vai ver conosco, né, com a gente, todos que estamos assistindo a aula aí, que a gente vai ver esse exemplo. Mas então, basicamente a gente vai substituir aqui. Cadê meu mouse? Ele fica sumindo. A gente vai substituir. Já na equação, não. O que a gente vai fazer aqui para resolver essa equação? Isolar o x. O objetivo da função é substituir o x pelo número que o problema vai dar. Geralmente é o problema que te dá o número. Você só substitui. Por isso que eu digo que é uma fórmula. O que é a fórmula? A fórmula é um número já. É uma expressão que ela já te dá ali o que você tem que fazer. Você só tem que colocar o número lá dentro. E aí ela vai te dar o valor. No final você vai obter o valor. Já a equação não. A equação você tem que isolar o x para achar o valor de x. Você tem que resolver. Passar a letra para um lado, o número para o outro. Aí nisso o sinal troca. Isso. Então, pode ver que a gente já encontra a diferença aqui. Não tem f de x. Só de bater o olho você já vê a diferença. E às vezes pode haver confusão de quem está resolvendo, né? Como que eu resolvo? Eu fazia isso quando eu estava na escola, no ensino médio. Eu lembro uma vez que a gente aprendeu ao mesmo tempo, né, na mesma época, PG e PA. Quem já ouviu falar? É matéria mais ou menos do primeiro ano do ensino médio, talvez do segundo ano.
acho que é do primeiro ano. E é progressão aritmética, PA, e progressão geométrica, PG. Só que cada uma resolve de um jeito. Eu confundi como resolve uma com a outra. O professor até considerou ali. Depois ele falou, eu vi que você confundiu e tal, mas eu sabia resolver. Só que eu tinha confundido. Um outro exemplo, pessoal, é uma expressão que é uma expressão numérica. Qual a diferença? Por que a gente fala expressão numérica e não algébrica? Porque aqui não tem letra, tá vendo? Só 3 mais 5 ao quadrado menos 4. Então aqui é só uma expressão numérica. Ela é igual ao quê? A nada, porque a expressão numérica a gente vai resolver aqui a expressão seguindo a ordem, né, de resolução. E com as propriedades, o que a gente faz primeiro? E a gente vai achar o valor assim. Agora aqui nós estamos vendo que já tem uma igualdade, a gente tem que equacionar. Já a função, a gente substitui o valor de x pelo valor que é dado. E aí a gente, dependendo do valor, vai variar esse resultado aqui. O resultado dessa função pode ser diferente. Vamos ver melhor agora com os exemplos. Você deve estar pensando, por que o Ivan fica olhando toda hora para esse lado de cá? É que eu fico olhando quanto tempo, eu coloquei um cronômetro aqui para saber quanto tempo a aula está durando, para não me estender muito, né, pessoal? Toma muito do tempo de vocês. Então, por onde começar? Um exemplo. Então, f de x é igual a 3x menos 1. Então, o primeiro exemplo, exemplo A, suponhamos que o x equivale a 5. Então, x é 5. Como que ficaria a resolução? Perdão, pessoal. Desse problema de função, se o x valesse 5, se ele valer 5, como que vai ficar? Então, função de 5 é igual... Então, o que a gente faz? A gente substitui onde tem o x, como ele vale 5, a gente coloca o 5 no lugar do x. Então, vai ficar a função de 5 é igual a 3 vezes o 5, porque aqui o 3x, o 3 está substituindo, menos 1. Então, vai ser o seguinte, 3 vezes 5 é 15, menos 1, 14. Então, quando o x vale 5, essa função aqui, o resultado dela é 14. Um outro exemplo, se o x valesse menos 3, se o valor dele fosse menos 3, como que ficaria? Então, a resposta, f de menos 3 é igual a 3 vezes menos 3, menos 1. A gente faz primeiro a multiplicação, então, menos 3 vezes, 3 vezes menos 3 dá menos 9, menos 1, então, se eu tenho uma dívida de 9 e eu adquiro uma outra dívida de 1, eu vou passar a dever 10, então, menos 9 menos 1 é menos 10. Tá amarrado, né, pessoal? Em nome do Senhor Jesus, esse negócio de dívida. Vamos lá, funções, só para dar um exemplo, funções na prática. Vamos pegar aqui um exemplo prático para a gente entender melhor sobre funções. Ó, f de x é igual a x² menos 5. Se o valor for 3. Agora vamos fazer direto. Direto a gente, só para dar outros exemplos. Então, se o x tem um valor de 3, então a gente coloca aqui, substitui. Ó, 3 ao quadrado dá 9, menos 5, 4. Então, quando... Essa é o f de x. Quando x vale 3, função de x se torna função de 3, o valor é 4. A mesma coisa aqui, ó, função de 5. Substitui o 5 aqui, ó. Função de 5 vai passar a ser 5 ao quadrado, que é 25, menos 5 dá 20, pessoal. Olha aí, tá ficando mais claro, né? Mais fácil de entender. Quando é menos 2, função de menos 2, como ela tá entre parênteses, então vai ser menos 2 vezes menos 2, que é menos 2 ao quadrado. Como a gente está multiplicando entre parênteses, então vai ficar positivo, pessoal. Quando elevamos ao quadrado fica positivo, então vai ficar 4 menos 5 menos 1. Tranquilo, né? Então, outro exemplo prático. Em uma academia de musculação, nós temos a seguinte informação.
a matrícula pra gente começar a fazer musculação. Esse é um exemplo. Será que eu posso dar esse exemplo? Eu não sei se tá esse valor ainda hoje em dia. Eu vou confessar, pessoal, eu não pratico musculação desde antes da pandemia. Acho que a última vez que eu fui pra academia foi em novembro. Talvez dezembro. Novembro eu tenho certeza. Novembro de 2019. Se eu não me engano, na academia que eu frequento, quando eu voltar, em nome do Senhor Jesus, eu pretendo voltar para essa academia, eu gosto bastante de lá. A matrícula. Então, pra gente se matricular, até se você fica só um ano sem ir pra academia, era assim na época. Não precisa pagar a matrícula quando você volta. Por exemplo, eu fiquei sem treinar 9 meses. 11 meses. Eu não pago a matrícula. Passou de um ano, eu tenho que pagar a matrícula de novo. Então, vamos lá. A matrícula é anual, né, digamos. Então, agora que eu parei pra pensar, a matrícula é anual. Então, a matrícula lá era R$15. Não sei se ainda era R$15. E a mensalidade avulsa, se eu quiser pagar por mês, era 85, se eu não me engano. Então, montei essa tabelinha aqui. Quanto que eu gastaria treinando 6 meses? Então, ficaria dessa forma, pessoal. A matrícula 15, mais 85 da mensalidade. Então, no primeiro mês eu ia gastar R$100. No segundo mês, mais 85. Então, 100 mais 85, R$185. No terceiro mês, os 185 que eu já gastei, mais 85. Vê se eu não errei. Eu tinha errado a conta a primeira vez que eu fiz, mas aí eu corrigi ela. Creio que está certo, 270. Quarto mês, 270 mais 85, 355. Quinto mês, os 355 que eu já investi nos 4 meses anteriores, mais 85, 440, pessoal, 440. E para finalizar 6 meses eu gastaria R$525, né? Que é 440 mais 85. Então, já posso fazer essa conta assim, nos primeiros 6 meses eu reservo R$525 para a academia, para pagar a academia. Só que eles tinham uma promoção lá, se eu não me engano. Uma promoção que era o seguinte: se eu pagasse 6 meses à vista, só os 6 meses, sem contar a matrícula, né? Só os 6 meses, R$359, vai, mais R$15, vai dar R$364. 64 não, 74, perdão. R$374. Pô, uma diferença grande, né, pessoal? De 525 para 364 dá algo em torno aí de R$150, mais ou menos, né? Fazendo as contas aí, mais ou menos 150, R$160. Então, a gente pode representar isso como uma função, além dessa tabela. Como que seria a função? Ficaria dessa forma. O valor total, ele vai depender do número de meses. Eu coloquei igual aqui, mas eu quis dizer isso, que ele vai depender. Não é que o valor total não depende só do número de meses, mas vai depender. Tem a matrícula mais o número de meses. Então, o valor total, ele depende do número de meses. Isso que eu quis dizer. Logo, o valor total, ele é a função do número de meses. Tá, Ivan, você está enrolando aí, mas me fala, como que ficaria a função? Lembra que eu falei que função é uma fórmula? A fórmula ficaria da seguinte maneira. Eu coloquei a letra Y para representar a fórmula, porque geralmente é o que você vai achar no enunciado de questões. Geralmente, como a letra X está sendo utilizada para representar um número variável, a incógnita, então o Y representa a função inteira. Então, suponhamos que a função do investimento na academia ela é representada pela letra Y e ela é igual a 15 mais 85 vezes X. Por quê? 15 é da matrícula. Cadê o meu mouse aqui? 15 é da matrícula mais 85 do mês vezes o número de meses que eu vou treinar. Então, nós temos que a função, ela é a função do investimento na academia. Se eu quiser pagar mensalmente, né, o valor mensal, ela é de 15 mais 85x, ou 85 vezes x. Viu, pessoal? Como função, a gente utiliza muito no cotidiano. É muito bacana.
Como que eu fiz essa conta aqui? Eu coloquei todo o raciocínio que eu usei na cabeça, que aí a gente já pode falar, trabalhar um pouco a respeito disso. Como que eu faço na cabeça essa conta para saber o valor total? Ó, eu faço assim, tá? A fórmula é 15 mais 85 vezes o número de meses. Vamos ver se tá certo essa fórmula. Aí eu fiz na cabeça assim, 15 mais 85 vezes 6 meses. Aí eu já pensei, deixei a matrícula de lado, eu vou somar lá no final. Então eu pensei, 10 vezes 85. Como que eu acho 6 vezes 85? Eu acho da seguinte forma, 10 vezes 85 é 850. Se eu dividir por 2, vai dar 425, que é a metade de 850. Eu acho mais fácil de calcular assim. Mais 85, eu somo os 5 com 425 dá 430, 70 mais 430 vai dar 500, mais 10 que sobrou aqui do 80, 510, mais 15 da matrícula, 525. Então foi assim, 525, vou voltar no slide anterior aqui, pessoal, com licença, anterior, perdão. É o 525 que a gente achou nos 6 meses. E é os 525 que a gente achou aqui fazendo a conta de cabeça. Eu costumo fazer conta de cabeça assim. Pessoal, por hoje é só. Por favor, quero pedir para vocês deixarem aí nos comentários o que vocês acharam da aula. Quero desejar para vocês bons estudos. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários. É sempre um prazer, poder ajudar. Gostaria também de pedir para vocês deixarem a sua opinião sobre o microfone, o áudio, se valeu, se ficou melhor. Sugestões, críticas são sempre bem-vindas, porque o objetivo aqui é trazer conteúdo que possa ajudar mais vocês e mais pessoas a vencerem qualquer tipo de bloqueio com matemática. Então, pessoal, novamente muito obrigado, um abraço e é isso aí.